Shalom, pessoal! Aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredos. Já tinha um tempo que eu não aparecia por aqui, né? Mas agora a gente está de volta. O Rega Ivri está de volta. Você não conhece o Rega Ivri? Pois é. O Rega Ivri é o nosso vídeo que a gente fala sobre dicas, fala sobre alguns ensinamentos, fala de assuntos, todos os assuntos referentes à língua hebraica. A gente já tem alguns vídeos no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Face, no Instagram, onde a gente compartilha, né, esses vídeos. E tem vários lá já falando sobre vários assuntos, falando sobre verbos, falando sobre formas de dizer olá em hebraico, enfim, vários vídeos, fora os vídeos de pronúncia, de vocabulário que a gente sempre está compartilhando por aqui. Mas se você não conhece, nunca ouviu falar, procura a gente lá no Facebook, Instagram, @Hebraico Sem Segredo, tudo juntinho, sim, Hebraico Sem Segredo, tudo juntinho. E segue a gente lá, que a gente sempre está compartilhando coisas referentes à língua hebraica, hebraico moderno, e também falando sobre hebraico bíblico. A gente posta versículos, palavras, aprofundamento, né, do conhecimento da língua hebraica. E se você prefere YouTube ou quer seguir a gente também no YouTube, a gente tem o nosso canal, que é o Hebraico Sem Segredo. Também é só procurar lá e escrever tudo assim, Hebraico Sem Segredo. E lá se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, que a gente sempre está postando alguma coisa, seja vídeo aulas, seja vídeos falando sobre vocabulário, pronúncia, vídeos pequenininhos, interativos, onde você pode estar ali reproduzindo vídeos de 30 segundos, 40 segundos, rapidinhos, de máximo 1 minuto, 2 minutos, onde você pode estar ali repetindo para você estar ouvindo a pronúncia e gravando e usando isso como material de estudo. Então, segue lá, gente, Facebook, Instagram, e se inscreve no nosso canal no YouTube. A gente está de volta com o Rega Ivri. E nesse vídeo de hoje, dessa semana, a gente vai falar sobre o verbo esperar em hebraico. Como é que funciona, como é que são os significados. No português, a gente costuma usar a palavra esperar, né? O verbo é esperar mesmo, né? Esperar. E a gente usa esse esperar para todos os sentidos. No esperar de tempo, né? Você, por exemplo, marcou um encontro com alguém e fala para a pessoa: estou te esperando aqui. Estou te esperando, né? Relativo a tempo, o tempo que você está esperando, né? Você também pode usar no sentido de esperança, né? Ah, eu espero que um dia eu me case, por exemplo. Ah, eu espero ganhar R$1 milhão na loteria. Então é um esperar de esperança, de sonho, né? Você está falando uma coisa que você não sabe se vai acontecer, né? Você espera, você gostaria que acontecesse, é um esperar com esperança. E também você pode usar no sentido assim, você pode usar de N sentidos, mas esses são os exemplos que eu estou dando. Também pode usar na esperança, o verbo esperar no sentido de expectativa, por exemplo. É algo que você ali não é um sonho, mas é algo mais assim real de acontecer. Ah, eu espero que ele venha amanhã. Então, você tem a expectativa, né, de que aquela pessoa apareça amanhã. Então, esse esperar esse sentido já é diferente, né? Você está ali algo mais possível, algo mais dentro da realidade, e você está ali espera, ou seja, você tem ansiedade, expectativa para que aquilo aconteça. Então, só que no português a gente usa a mesma palavra esperar nesses diferentes sentidos. Só que no hebraico a gente tem 3 verbos diferentes que têm o sentido e significado de esperar, mas que eles são usados em 3 situações diferentes. Isso aqui, gente, é questão de contexto. Pode ser possível que você ouça no cotidiano, ouça num vídeo, num filme, numa série, leia num livro, num jornal, alguém utilizando esses verbos em situações contrárias, ou seja, o verbo esperar no sentido de esperança, de ter esperança, né, de algo que você espera que aconteça,
no sentido de tempo, né? Tô esperando fulano. Pode acontecer. Mas aqui o mais usual é o que nós vamos apresentar aqui, né? Nos casos que nós vamos apresentar aqui dentro desses contextos, né? Contexto do tempo, contexto de esperança, ter esperança, e no contexto de ter expectativa, ou seja, ansiedade para que algo ocorra. A gente vai mostrar esses 3 verbos que significam basicamente a mesma coisa, né? Esperar. E vamos mostrar aqui com exemplos como que eles se aplicam nesses 3 sentidos. Então, vamos lá? O que a gente vai falar é sobre no contexto de tempo, ou seja, assim, quando eu quero dizer que estou esperando tal pessoa chegar, né? Pessoa tá chegando, tô esperando, né? Nesse sentido de tempo mesmo, tempo do relógio, cronológico. Então, geralmente você liga para a pessoa, fulano, estou te esperando aqui. Então, o verbo no hebraico mais usado nesse contexto, tá? Nesse contexto, é o verbo lechakot. Lechakot. Lechakot é mais utilizado nesse sentido de esperar no tempo. Eu espero você, por exemplo, essa frase tão comum, eu espero você, é uma frase comum e que a gente vai usar nesse contexto o verbo lechakot. Então vamos ver um exemplo de uma frase? Exatamente essa frase. Eu espero por você em hebraico. Então, se for no meu caso, sou eu, uma mulher que estou falando, eu vou falar Ani mechaka lecha. Ani mechaka lecha. Mechaka é o verbo lechakot na primeira pessoa do presente, tá? Do tempo presente, conjugado. Então, Ani mechaka, ka, porque sou eu, uma mulher falando, Ani mechaka lecha. Eu espero por você. Eu estou esperando por você. Então, aqui a gente tem um sentido de como a gente usa esse verbo lechakot para falar no sentido de tempo, no contexto estou esperando por você, tá? Agora, nesse horário, Ani mechaka lecha, eu espero por você ou eu estou esperando por você. Se fosse um homem falando, seria Ani mechake lach, por exemplo, se ele estivesse falando para uma mulher. Ani mechake, ele, Ani mechake, o homem falando, Ani mechake lach. Né? Ele está falando para uma mulher, eu estou esperando por você, ou eu espero por você. Então, aqui nesse contexto, é como a gente vai utilizar esse verbo lechakot, nesse sentido de esperar tempo, tá? Agora, no segundo contexto, no contexto de, por exemplo, eu estou falando que eu espero que um dia, por exemplo, eu me case, né? É um sonho, né? É algo que eu gostaria que acontecesse. Geralmente, esse verbo que nós vamos falar, se você puder, no contexto, substituir pelo sentido eu gostaria que isso acontecesse, então, se você puder substituir, é esse verbo que a gente vai usar. Então, o verbo esperar, nesse contexto, é lekavot. 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 Esse verbo, ele tem exatamente esse sentido. Ele é muito usado, então, ele é muito traduzido como ter esperança. É o esperar com esperança. É diferente do apenas esperar. Vê? O sentido é diferente, é mais profundo. Você está falando de esperar com esperança. Sonhar. Eu gostaria. Eu sonho que isso aconteça. Então, nesse contexto, nesse sentido, o verbo mais utilizado, mais certo, tá? Para se usar é o lekavot. Lekavot. Até aquela palavrinha muito famosa que todo mundo conhece, a palavra tikvah. Tikvah. Tikvah em hebraico é esperança, né? É o nome também do hino nacional israelense, Hatikvah. Hatikvah, esperança, né? Então, tikvah é esperança. E se você reparar bem, lekavot, vê, lekavot,
e a palavra tikvá, elas têm o mesmo radical, ou seja, têm o mesmo shoresh, a mesma raiz. Então, elas se derivam, tá? Elas se derivam, elas têm sentido, então, pleno de esperança. Lekavot é no contexto de você falar de algo que você gostaria, que você tem esperança que acontecesse. Então, vamos ver um exemplo? Ani mekavá, porque sou eu que estou falando, a mulher. Ani mekavá she'ani etchaten yom echad. Ani mekavá she'ani etchaten yom echad. Então, o que eu estou dizendo nessa frase? Eu espero que eu me case um dia. Ani mekavá she'ani, eu espero que eu etchaten, case, eu me case, né? A gente está falando de uma possibilidade no futuro, uma esperança futura. Yom echad, um dia, né? Um dia, na esperança a gente fala de algo futuro, um dia que a gente não sabe qual que é, quando vai ser. É um desejo, é um sonho, é um plano, vamos dizer assim. Então, a gente fala de coisa futura. Então, ani mekavá she'ani etchaten yom echad. Eu espero que eu me case um dia. Olha que legal, né? Então, esse verbo é usado nesse sentido, ou seja, eu tenho esperança que eu me case um dia. Eu tenho esperança, eu gostaria, eu sonho, eu desejo me casar um dia. Então, lekavot significa esperar, mas com o sentido de ter esperança, esperar com esperança. Então, ele vai ser usado mais dentro desse contexto. Agora, no contexto de ansiedade, assim, uma coisa mais, assim, possível, que eu sei que tá mais dentro da minha realidade, ou seja, eu não tô falando de algo que eu sonho, uma coisa, assim, que parece distante, que eu apenas desejo, tá aqui na minha mente como um desejo, sonho para que aconteça. Agora eu tô falando de algo que pode realmente acontecer e eu tô aqui numa ansiedade, numa expectativa de que esse algo aconteça. Dentro desse contexto, a gente já vai usar outro verbo. Não vai ser o lechakot, nem o lekavot. A gente vai usar o letzapot. 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 Letzapot é o verbo que é mais usado, ele também tem o significado de esperar, mas ele é mais usado no contexto de expectativa, tá? Então, por exemplo, a palavra tzpiá, se você reparar também, ela tem o mesmo radical, shoresh, raiz, do verbo letzapot. E elas se derivam. E tzpiá é expectativa, é o significado dessa palavra em hebraico, tradução, né? É expectativa. Então, a gente está falando desse verbo que ele é mais utilizado realmente nesse sentido de antecipação, né? Expectativa, uma coisa que você quer, tá dentro da sua realidade, que você até espera ali bem que aconteça. Você tem expectativa que aquilo... Vamos entender melhor com um exemplo. Então, eu falo como se fosse eu, uma mulher falando. Vamos ver como é que fica? Então, a frase é Ani metzapá, eu espero, shehu, que ele, e avô venha, né, machar. Então, a frase é Ani metzapá, eu espero, shehu, que ele, e avô venha machar, amanhã. Eu espero que ele venha amanhã. Então, eu estou dizendo aqui de uma expectativa que eu tenho de que né, ele venha amanhã. Então, nesse sentido, nesse contexto de expectativa, de ansiedade para que algo ocorra, eu vou usar melhor o verbo letzapot. Então, a gente aqui nesses três contextos diferentes, nós apresentamos três verbos, né? Vamos ver. Lechakot, no sentido de esperar tempo.
lekavot, no sentido de esperar tendo esperança, esperar com esperança, né? A gente está falando de um desejo, de um sonho. E o verbo letzapot, que quer dizer no sentido de expectativa, é mais usado no contexto de expectativa. Mas, recapitulando o que eu disse lá no início, é possível sim que na linguagem do cotidiano, em séries, em livros, em diversos lugares aí na internet, você veja alguém dentro de um diálogo dizendo que, por exemplo, no sentido de tempo, usando qualquer um desses outros verbos. Pode acontecer, tá? Isso não é impossível, você não vai achar isso, não ache isso estranho, tá? Isso pode acontecer. Agora, o mais correto, o mais usual, o mais aceito é usar cada verbo desse dentro desses contextos que eu falei. Então, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que esse vídeo ajude. É um assunto assim que não é muito para iniciantes, né? Pessoas que estão iniciando no hebraico podem não entender isso que eu expliquei, mas para alunos aí que já estão avançados, em nível intermediário e já estão na parte de verbos e conjugando legal, essas dicas são valiosíssimas para você melhorar o seu vocabulário na hora de você montar as suas frases, você montar o seu pensamento em hebraico, né? Isso é muito importante quando você tem que ler muito, né? Tem que escrever muito, ouvir muito, e você vai começando a pensar em hebraico, você vai começando a evoluir o seu vocabulário e montar as frases na sua cabeça, os contextos na sua cabeça. Então, nessa situação é melhor usar esse aqui, nessa outra situação, esse aqui é o mais correto. Então, esse vídeo vai ser bom para você e espero que eu tenha ficado claro, espero que tenha te ajudado. E é isso aí, vai estudando, vai continuando, não desiste do hebraico, o hebraico é uma língua maravilhosa. Então, até a próxima, pessoal, até o próximo Rega Ivri. Tchau, Shalom!